Titanic. Ele é grande até mesmo na sua história. Um naufrágio que aconteceu em 14 de abril de 1912, estranhamente apenas um ano depois, surgiu algo que seria maior do que as nações, o Federal Reserve, em 23 de dezembro de 1913. Por coincidência, a maioria dos opositores à criação desse sistema estavam naquele navio. Embora hoje, em 2023, muitas pessoas achem que o Titanic não interessa mais a ninguém, apenas alguns curiosos ou algum filme com um título, a grande verdade é que existe uma batalha, inclusive jurídica, para impedir pessoas de chegarem ao Titanic. Muitos vão dizer, claro que isso vai acontecer, Davi. Afinal de contas, agora há pouco, um submarino teve um acidente infeliz, onde pessoas perderam a vida. E é preciso, obviamente, impedir que essas pessoas cheguem até lá para não falecerem. É para a proteção delas. Eu costumo dizer que, de boas intenções, o inferno está cheio. Não é de agora que os Estados Unidos tenta proibir, como você vai ver na dica do nosso querido irmão Tiago de Paula Saraiva Alves. Um abraço forte para esse nosso querido irmão. A matéria se encontra aqui no Olhar Digital e segue dizendo: Estados Unidos querem bloquear expedições aos destroços do Titanic. Governo estadunidense quer ter controle sobre expedições ao local dos destroços do Titanic, mas a empresa do navio naufragado se opõe. Uma matéria de 31 de 8 de 2023, muito recente, e não ache que, de fato, essa luta dos Estados Unidos é para proteger as pessoas porque aconteceu esse trágico incidente. Não é por conta disso. A última vez que eles tentaram impedir as pessoas de chegarem ao Titanic foi em 1985, como essa própria matéria vai revelar. Para quem não me conhece, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. A matéria segue dizendo o seguinte, e eu vou substituir o nome dessa nação, pela Terra do Tio Sam. A Terra do Tio Sam quer impedir expedições aos destroços do Titanic, e para isso estão tomando medidas legais no Congresso. Aí eu pergunto, que Congresso deles próprios? Não sei. A medida vem após o caso da implosão do submarino Titan da empresa OceanGate, que levava 5 tripulantes em um passeio guiado ao navio naufragado. O Olhar Digital é uma excelente mídia, mas é mídia, Ela tem que usar certas palavras e dar certas conotações à notícia e usar as palavras que eles querem. Porém, como eles são uma boa mídia, eu considero uma boa mídia, aqui embaixo eles falam um pouco do histórico. Ou seja, embora eles não possam falar aqui em cima abertamente, ao falar da história que envolve o Titanic, eles podem trazer um pouco mais de clareza no assunto, jogar uma luz nesse assunto. E aí basta você estar desperto para pegar. A intenção de impedir viagens aos destroços do Titanic não é de agora. Em 1985, semanas após os destroços do navio terem vindo à tona, autoridades de Washington já se mobilizaram para regular quem tem acesso ao local e aos itens do naufrágio. Ouviu? Então, nos primeiros trechos que nós lemos, está falando ali que é por conta do último incidente com o OceanGate. E aí, mais embaixo, eles falam sobre a história que prova que desde 1985, logo quando descobriram, eles já queriam que as pessoas não tivessem acesso àquilo. E eu dizia para vocês que um dos motivos de quem tem a mente fantasiosa, muito fértil, e eu falei isso no nosso vídeo, na nossa cobertura, para aquele submarino ter implodido como eles falam, poderia ser dele se aproximar de algum ângulo que não é para acontecer. Existem diversas teorias do Titanic, uma delas, teoria fictícia, sem pé nem cabeça, que ele poderia ter sido explodido, sabotado, literalmente. É claro que isso é tido como uma teoria conspiratória, ninguém acredita nisso. Eu tenho outras maneiras de ver isso, inclusive já falei em vídeos, você procura aqui no canal, você vai achar. Mas, no final das contas, são todas especulações, teorias, apenas teorias. E elas poderiam deixar de ser teorias se nós tivéssemos imagens de todos os ângulos do navio, não apenas as que eles querem mostrar. Aí eu pergunto a você, será que se outras pessoas começassem a ter acesso ali, nós teríamos mais prova dessas outras teorias? Aquele submarino, OceanGate, que estava ali, ele queria simplesmente dar mais uma olhadinha? Ou ele tinha a intenção de coletar alguma prova de uma outra teoria que não é muito aceita pelo sistema, muito menos conveniente? É aí que a gente tem que pensar, meus irmãos. Vou continuar aqui com a matéria. Na época, segundo o jornal The New York Times, o Congresso chegou a declarar que nenhuma pessoa deveria alterar fisicamente
ou perturbar o RMS Titanic. No entanto, ainda no ano de 1985, a RMS Titanic Inc., empresa dona do navio, ficou com os direitos sobre os itens e de controlar as expedições que chegam até lá. O projeto voltou à tona este ano, após o incidente do submersível da Ocean Gate, com o governo federal da terra do Tio Sam entrando com ação para controlar quem tem acesso aos destroços. Então, só vai poder chegar perto aqueles que eles permitirem. Eles só vão permitir aqueles que são amigos do rei. O governo estadunidense está pressionando pelo direito de fazer com que a Secretaria de Comércio e sua unidade marítima, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, tenham o poder de provar ou negar permissões à RMS Titanic quando a empresa quiser realizar uma expedição aos destroços submersos. Segundo o advogado aposentado da NOAA, Olin Vamer, em entrevista ao New York Times, isso já demorou muito para acontecer e que agora o governo foi forçado a intervir. A RMS Titanic Corporation não pretende aceitar a ação federal e vai combatê-la. A empresa acredita que retém o direito de continuar a conduzir atividades de salvamento no local do naufrágio sem procurar ou obter aprovação de terceiros dos Estados Unidos que mantêm jurisdição sobre o local do naufrágio. No entanto, esse combate pode durar anos e chegar à Suprema Corte. Como o local do naufrágio fica em águas internacionais, a questão é ainda mais complicada. Vamos aqui saber o que diz a lei. Uma lei marítima da terra do Tio Sam diz que o descobridor do naufrágio é seu dono. No entanto, pela peculiaridade do caso do Titanic, um acordo internacional do país com o Canadá, França e Reino Unido promulgou em 2017 a proibição de qualquer pesquisa, exploração, salvação ou outra atividade que possa alterar fisicamente ou perturbar o naufrágio ou local de naufrágio do RMS Titanic, a menos que autorizado pelo secretário de Comércio. A lei entrou em vigor em 2019. Porém, a empresa dona do Titanic se recusa a cumprir o acordo, seguindo à risca a lei marítima. Assim, o debate sobre quem pode regular pesquisas ou até expedições ao seu local ressurge e aqui encerra a matéria. Bom, toda a matéria ela só dá a entender uma coisa. Eles não querem que você entre ali. Eles não querem que você chegue perto daquilo. Veja, vocês lembram do vídeo que a gente fez falando da Revolução dos Bichos, de George Orwell? Vocês lembram desse vídeo que a gente fez aqui? Em um dos trechos que a gente citou, que está no livro, eles falam o seguinte: eles criam as leis, dando igualdade a todos os animais, mas de repente começam a criar privilégios para eles próprios que não estão na lei. E aí eles dizem que isso é feito porque alguns animais são mais animais do que outros. E é a mesma coisa que está acontecendo aí. A lei dos mares, né, diz que quem a acha, o náufrago, é o seu dono. Sendo assim, não tinha nem o que discutir. Mas no Titanic, repito para você, tem a resposta de muitas coisas que estão aqui agora. Não esqueça do começo do vídeo. O que eu citei no começo do vídeo. Não esqueça. E pessoas falecem, meus irmãos, mas instituições ficam aí. Elas vão se eternizando, crescendo e engolindo outras. Informações como essa podem mudar o curso da própria história. Então, eu creio que não seja para preservar de fato destroços velhos que estão se acabando ali. Mas existe um medo que esses destroços velhos que estão se acabando ali provem algo que eles não querem nem que seja comentado. O nosso vídeo, com quase 1 milhão de visualizações, ou passou, nem lembro mais, né, que eu falei para vocês, ele trazia uma dessas teorias, inclusive envolvendo o próprio capitão do navio. Ele foi tirado do ar, passou bons anos aqui. Ele não era desrespeitoso, não mostrava nenhuma imagem forte, mas ele levantava essas outras teorias que não são de agora. Eram de pessoas que sabiam bem o que envolvia, de fato, o RMS Titanic. E o vídeo passou bom tempo aqui e simplesmente sumiu. Esses homens, meus irmãos, eles criam um consenso. E é o que eu falo para vocês que acontece em áreas como a Antártida, por exemplo. Quando você diz que não se pode ir ali, logo vem um gado e diz a você que não, que isso é mentira sua. E ele pode dar pelo menos 200 nomes de pesquisadores que estão ali. Mas quando você vai ver, nenhum deles é autônomo. Se essa pessoa que está dizendo isso a você, esse gado, e você disser, vamos fazer um desafio, estude e tente ir você lá de forma autônoma, você não vai conseguir. A não ser que você consiga ser contratado por uma das empresas chapas brancas que tem a permissão. Veja, aqui mesmo tem um acordo, né, entre vários países. Então, se você é um amigo do rei, se você está dentro, se você fechou o contrato com eles e seguir as normas
provar a eles que você é de confiança, segue, aí é que você vai poder ter acesso ali. E do jeito que eles quiserem, onde eles querem. Não jamais com uma liberdade, inclusive para falar. Existe nesses contratos cláusulas, inclusive, de confidência. Você não pode simplesmente falar, do contrário vai parar na cadeia. Será processado, vai perder tudo que tem. Não brinque com essas coisas. Inclusive, com a desculpa de segurança nacional, eles podem, muitas vezes, acabar com todos os direitos civis que você tem, como, por exemplo, permanecer em silêncio, direito a advogado, julgamento e etc. Dependendo se você for acusado disso, que as suas ações podem colocar uma nação em perigo, e eles é quem determinam isso pode acontecer. Então daí, meu querido irmão, você vê que a história que te apresentam, no mínimo tem outra versão para ela. E é esse o ponto do vídeo. A gente não está aqui para acusar, nem tampouco endossar, mas a atitude desses homens, desesperados sempre que alguém se aproxima dali. Quando milionários, multibilionários, entram em um pequeno submarino que já tinha feito diversos mergulhos ali e explodem daquela forma, e qualquer um, como disse o próprio diretor do filme Titanic, que também mergulhou várias vezes, ele disse, olha, o que fizeram aí foi uma palhaçada. Porque se eu sei o trajeto que você estava indo e você desaparece, eu simplesmente examino o trajeto. Mas os caras começaram a colocar forças e puxa de um lado, puxa de outro. E existem teorias loucas, não é? Que não tinha defeito nenhum naquele mini submarino. Pelo que esses loucos pensam, ele poderia ter sido até atingido por um torpedo. Agora, de louco, todos nós temos um pouco, ou não. Eu deixo essa aí com vocês. Mais uma vez, não estamos afirmando que isso aconteceu. Apenas alguns loucos, né? Pensam assim. E eu acho que eu também sou um desses. Fiquem com Deus, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui antes que o vídeo seja cancelado. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e fui!